Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Estamos atrasados 4 minutos, mas estamos atrasados não por culpa da irmã Sônia, mas porque aquele relógio hoje resolveu dar-lhe mais tempo. Então houve ali um momento em que ele parou, retomou a sua marcha e agora são 11h25 naquele relógio. E por isso a irmã Sônia hoje foi abençoada pela paragem do tempo. E aconteceu no tempo de Josué, parece que aconteceu também agora neste tempo. O tempo parou durante alguns minutos, mas o nosso tempo não parou. E por isso nós começamos com este atraso por esta causa que vos disse. E quero começar este culto saudando a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus, que possam estar a desfrutar destas bênçãos. Hoje o dia não é o melhor. Possivelmente alguns preferiram ficar em casa. Tempo chuvoso, tempo já em que se nota algum frio. Mas damos graças a Deus pela presença dos irmãos. Estamos aqui juntos para cultuarmos o nosso bom Deus. E quero começar este nosso culto dando-vos algumas informações. Durante a semana nós temos atividades e temos na quarta-feira. E vamos começar a partir da próxima quarta-feira com os cultos de oração e estudo bíblico presenciais. Nós tivemos que interromper por causa da pandemia. Penso que a última foi em maio. Tivemos que interromper, mas agora vamos então retomar os cultos de oração e estudo bíblico às 16 horas. Então, os irmãos que tiverem disponibilidade, aqui estaremos para orarmos e para estudarmos a palavra de Deus. E aqueles que não têm essa oportunidade porque estão a trabalhar, então poderão juntar-se a nós através do Zoom às 19 horas, nesse mesmo dia, então para também termos um tempo de meditação e de oração. No sábado, os nossos adolescentes e jovens têm a sua reunião pelas 15h30 e fazem-no então aqui presencialmente. No próximo domingo, nós vamos ter o culto normal da manhã, vamos ter a escola dominical, mas à tarde a igreja de Sete Rios estará aqui para realizar os batismos. Há 4 irmãos que vão então no próximo domingo ser batizados, mas será à tarde. De manhã acontecerá tudo como hoje. Teremos a escola dominical e o culto, e às 17 horas então a Igreja Batista de Sete Rios estará aqui. No domingo dia 14, ou seja, de hoje a 15 dias, teremos a nossa Assembleia Extraordinária da Igreja. É necessária e é importante que os membros da Igreja estejam. Por quê? Porque estaremos a eleger a nova direção para 2022 e também a Comissão de Exame de Contas. E é bom que essa eleição decorra e que possamos então ter o maior número de membros para então poder dar, de certa forma, credibilidade à nova direção que vai ser eleita. Então, no domingo, dia 14, e teremos então à tarde a nossa Assembleia às 15h30. No dia 20, já um pouco mais distante, que é um sábado, nós teremos o culto de encerramento da celebração dos 100 anos da Convenção Batista Portuguesa. Será ali em Água de Madeiros. Então, haverá este tempo, haverá então várias exposições de acordo com os departamentos da Convenção e depois então, ao fim do dia, haverá um culto de encerramento do centenário da Convenção Batista Portuguesa. Então, vamos estar a orar por esta atividade que vai unir, juntar o povo batista ali em Água de Madeiros. E se os irmãos tiverem disponibilidade também para poderem se deslocar até ali, será bom. Será um tempo para, então, agradecermos e louvarmos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Também queria, já divulguei na semana passada a questão das canecas. Estas canecas não são bonitas, mas mais do que bonitas, elas têm versículos bíblicos.
Por exemplo, alusiva ao dia de hoje é esta: o justo viverá pela fé, baseado em Romanos 1, versículo 17, e naturalmente aqui tem as 5 solas que fazem parte da Reforma Protestante. É claro que esta é uma amostra apenas. Há outras canecas com versículos bíblicos, com mensagens bíblicas, e também podem ser personalizadas. Pode ter a vossa foto, pode ter o vosso nome. Então, se os irmãos tiverem interesse, poderão falar com a Daniela ou com o João Paulo, que eles então farão e poderão ajustar até o próprio versículo. Então, temos aqui esta caneca bonita. Eu, porventura, também já tenho a minha. Então, se os irmãos quiserem dar a alguém ou quiserem para vós começar o dia tomando um café e tendo um versículo diante de vós, uma caneca, então poderão adquiri-la. E tendo dado estas informações, naturalmente nós vamos agora orar ao nosso Deus. Vamos fazê-lo silenciosamente, enquanto o Pedro estará a tocar o prelúdio. E vamos continuar a orar pela irmã Manuela. Ela continua internada, o seu estado clínico está a melhorar, no entanto, ela ainda tem momentos de confusão. Diz que pessoas foram lá visitá-las que não foram, porque ela não pode receber visitas. Então, há esses momentos. E vamos orar então por ela, pela sua recuperação. Vamos orar também pelo irmão Davi, o seu filho que está aqui conosco, também pelo seu pai, que agora tem que cuidar da casa. Então, vamos orar, mas sobretudo, mais do que cuidar da casa, essa preocupação que tem. Então, vamos orar para que Deus possa confortar os seus corações. Então, vamos aproveitar este momento de prelúdio para nos dirigirmos ao nosso bom Deus. Certamente alguns irmãos reconheceram este cântico. Já falaste alguma vez com Deus? Certamente já falamos e são várias as vezes em que temos falado e continuamos a falar, porque temos esta oportunidade de falarmos sempre com Ele a qualquer momento, sempre que nós o desejarmos. E eu queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias para olharmos para uma parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Um diálogo muito interessante, onde Jesus então se mostra e revela então quem são os verdadeiros adoradores. Aqueles que Deus quer como adorador. Não depende do lugar, depende sim da forma como cada um se apresenta diante do Senhor. E convido-os a ficar de pé, se fazem favor, e vamos então acompanhar a partir do versículo 19 até o versículo 24. E lemos: Senhor, disse-lhe a mulher:
vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certamente é desta forma que cada um de nós quer adorar ao Senhor. E este cântico que nós vamos estar a entoar é exatamente baseado aqui em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Então vamos cantar, e vou pedir então que as irmãs possam no início, quando nós cantamos em espírito, possam responder em espírito, quando cantamos em verdade, possam também responder, e aonde for requerida a vossa resposta, que as irmãs então possam assim fazer.
tão bom podermos estar aqui, adorando, mas também olhando para aquilo que é a nossa comunhão com Deus. E é tão bom nós termos comunhão com Deus. E o próximo cântico diz na oração: encontro calma. Não sei como é que se encontram hoje, não sei como é que se têm encontrado, mas lembrem-se que na comunhão com Deus, na comunicação com Ele, nós encontramos calma, nós encontramos paz. E isso faz bem à alma, isso me satisfaz. Então, se essa é a sua situação, se está a viver tempos agitados, tempos difíceis, que possa então desfrutar dessa comunhão com Deus, que possa expor-lhe aquilo que vai no seu coração e vai encontrar calma e paz, porque grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Então cantemos.
irmãos podem fazer o favor de sentarem. Os irmãos podem ter visto que no boletim estava para o levantamento de dízimos e ofertas agora. Mas achei que não seria a melhor altura. E então nós vamos deixar então o levantamento dos dízimos e ofertas para o fim do culto, para o último hino que vamos estar a cantar. E eu queria chamar aqui à frente a Ivoneia, com a sua filhota, a Árgula. Ela tem estado conosco, ela está a tirar o seu mestrado. Antes dela tiveram as suas irmãs, a Sónia, não sei se lembram, e também a Raquel. As duas também tiveram a tirar o mestrado, concluíram, e agora chega a vez também de a Ivoneia estar a concluir. Só que a Ivoneia teve um trabalho um pouco mais difícil, porque ela foi em 2019 lá a Angola e quando voltou grávida. E eis que em março surge a pandemia. E a intenção da sua mãe, do seu marido, era virem até cá. Já nessa altura desejavam vir, mas, como sabem, os voos foram cancelados, suprimidos, e por isso não puderam vir. Contavam de vir mais recentemente, mas está difícil. Está difícil, então, a viagem, está difícil os vistos, e por isso a Ivoneia está sozinha com a sua filha, teve que criá-la, ela já tem 1 ano e 5 meses, teve que estar a criá-la então sozinha, enquanto procurava cumprir as exigências do seu curso de mestrado. E ela está quase a viajar, está a entregar a sua tese, depois espera a defesa e virá aqui então para defender a tese, mas ela, antes de ir, gostava de apresentar a sua filha ao Senhor. É aqui que ela quer que ela seja apresentada e naturalmente nós temos do outro lado a assistir-nos também o seu marido, o pai da Águla, o Mateus Miranda, assim como também a avó e mais familiares. E queremos então saudar-vos a vós que estáis aí em Angola. É pena não poder ter esta parte conosco, mas que também a palavra de Deus e este compromisso assumido possa também à distância ser assumido por vós. E naturalmente eu quero convidar os irmãos a abrir no texto, que é o texto que nós usamos em Marcos, no Evangelho segundo Marcos. Oi, Ivané, pode vir aqui para perto de mim, se faz favor? Para também eles poderem ver melhor esta preciosidade, esse sorriso que ela tem. Marcos, capítulo 10, e vamos ler então do versículo 13 ao versículo 16. Podíamos também ler em Mateus, em Lucas, mas este é o texto que também está no certificado, então é o texto que nós usamos. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Vemos aqui este episódio. Podemos imaginar um pouco o cenário. Crianças, naturalmente as crianças, elas manifestam-se, vinham acompanhadas por adultos que possivelmente eram os seus pais. Vem Jesus, alguém que ama as crianças, que as valoriza, porque neste tempo as crianças não tinham qualquer valor, estavam abaixo das próprias mulheres, eram vistas como objetos, e os pais podiam fazer com as crianças o que quisessem, até mesmo matá-las, eram propriedade sua, e Jesus valorizou as crianças. E Jesus vai mostrar quão importantes elas são. E nós vemos aqui Jesus vendo estes pais com os seus filhos aproximarem-se dele, mas também vendo que
os discípulos, aqueles que deviam ter já incutido, que já deviam ter aprendido com Jesus a valorizar os outros, não estavam a fazê-lo. E estavam, então, a desprezar aquele ato tão nobre da parte daqueles pais. É seguindo também aquilo que nós lemos aqui, que a Ivoneia, com a concordância do seu marido, então apresenta a Águla ao Senhor. Sabe que o Senhor é o único que verdadeiramente pode cuidar dela. E mais do que cuidar, pode-lhe dar a vida eterna. É esse reconhecimento que leva, então, os pais a apresentarem seus filhos, desejando que, na altura própria, eles possam conhecer ao Senhor e possam tomar essa decisão. É claro que isso não acontece no estalar de dedos. É claro que isso não acontece de um momento para o outro, ou isso não acontece de modo fácil, às vezes é difícil. Mas aí entra a missão dos pais. Os pais são chamados a cuidar das bênçãos de Deus, a cuidar destes tesouros que Deus está a conceder. E não apenas cuidar, fornecendo-lhe o alimento, o leite, a papa, a sopa e outro alimento mais sólido que vai acrescentando com o tempo, mas também alimentá-lo na palavra de Deus. E desde pequeninos, eles devem ser alimentados. Outro dia estive na casa da irmã Érica do Nuno e via que eles têm uma criança pequenina e a criança estava a ser alimentada com músicas evangélicas que eles estavam lá a pôr para o seu filho, para o Luís Miguel. E assim, às vezes são pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. E eles vão crescendo e as exigências vão sendo outras, mas naturalmente deve haver esta preocupação. E Ivoneia, assumes o compromisso de cuidar da tua filha, criando nos caminhos do Senhor? Assumes? Espero que o Mateus também lá em casa possa assumir este compromisso, porque se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não se vai a bom porto. Tem que estar os dois em sintonia para que então tal aconteça. E por isso é com alegria que nós podemos apresentar a Águla ao Senhor, mas também ter presente o compromisso dos seus pais, porque não é apenas um mero apresentar, mas é também um compromisso e nós somos testemunhas deste compromisso assumido. E quando a Ivoneia nos vier visitar, nós podemos perguntar então, como é que está a Águla? Como é que ela está a crescer? Como é que ela está a crescer nos caminhos do Senhor? Porque este compromisso ela está a assumir aqui diante de nós. E como Jesus fez, também nós vamos fazer. Vemos o texto bíblico, então, tomando-nos nos braços, impondo as mãos, as abençoava. Antes de o fazermos, nós vamos cantar um hino, que é um hino de apresentação, que nós usamos nestes momentos, e vamos então estar a cantá-lo. Número 610, e convido-os a ficar de pé, se fazem favor, para se juntarem a Ivoneia na apresentação desta criança. Senhor, em tuas mãos, em tuas mãos fraternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó guarda sua vida, ó filho deles deste.
nós vamos fazê-la apenas com um senão. Eu não vou estar a pegar nela, como também já fiz com o Jeremias e o Luís Miguel. Vou deixá-la no colo da mãe e juntos então vamos orar, entregando ao Senhor esta criança. Senhor nosso Pai, é com alegria, Senhor, que nós podemos celebrar este acontecimento, porque é sinal de que Tu, Senhor, tens dado vida, Tu não tens desistido deste mundo e tens dado novas gerações para que ele possa continuar. E, Senhor, nós queremos te agradecer por esta bênção que deste a Ivoneia e ao Mateus. Obrigado, Senhor, pela forma como ela tem crescido, como ela se tem desenvolvido, pela saúde, pela energia, pelas suas capacidades. E obrigado, Pai querido, pela Ivoneia que teve esta responsabilidade e tem procurado fazê-la, Senhor, da melhor maneira. Tem procurado criá-la, tem procurado dar-lhe tudo aquilo que ela necessita. E também, Senhor, nos alegramos porque ela tem tido esta preocupação de a trazer, de a ensinar, de a criar nos teus caminhos. Obrigado porque domingo após domingo nós a podemos ter aqui. É claro que com a sua partida dentro em breve nós sentiremos a sua falta, mas sabemos que este caminho começado por ela, educando e procurando incutir na sua filha o desejo de te conhecer, que também ali vá continuar. E Pai querido, que Tu possas dar sabedoria à Ivoneia, ao Mateus, para poderem criá-la, Senhor. Que ela possa se desenvolver bem e que um dia, tal como nós acabamos de cantar, Senhor, ela possa Te conhecer, possa Te amar e possa viver para servir-Te e para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos acompanhar essas boas notícias e que possamos nos ir nos alegrando com cada vitória que Tu lhes vais dar. Pai querido, sê com a água, guarda de todo o mal. Limpa, Senhor, a sua mente, guarda a sua mente diante das ideologias, guarda o seu coração para que outra semente não seja semeada e guarda os seus pés para que eles possam caminhar para Ti. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E temos aqui então o certificado que com alegria nós entregamos a Ivoneia para que mais tarde se possa lembrar. Certificamos que a Água Estessa Paulo Miranda, nascida na Amadora no dia 26 de maio de 2020, filho de Mateus Walter Mônica Miranda e de Ivoneia Tecla Sapalo Miranda, foi dedicado ao Senhor na Igreja Evangélica Batista da Amadora, conforme o ensinamento bíblico expresso no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Então tem aqui a minha assinatura, depois peço aos pais que possam assinar e também aos padrinhos, não é? Sim. Nós não referimos os padrinhos, mas também a Água tem padrinho, mas eles encontram-se também ali em Angola. Posso aguardar esse certificado e vou pedir, Daniel, podes ir ali àquela salinha e também trazer uma lembrança da igreja para ela. Trazemos algo simples para que seja fácil dela transportar, então, para Angola e que possa, então, sempre que o vestir, possa se lembrar de nós. Então, temos aqui esta lembrança e já vemos que ela gosta de vestidos e é exatamente um vestido que nós lhe demos. Então, muito obrigado. Tá? Podem fazer, pode sentar. E nós vamos abrir, então, o texto bíblico em Tiago. Vamos continuar o estudo nesta carta. Na semana passada, nós olhamos para a questão da coroa da vida. Hoje, o tema é Viva ou Viver a Palavra. E está relacionado exatamente com o dia de hoje. Faz hoje 504 anos que Martinho Lutero, então, fixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mostrando, então, a sua discordância em relação às indulgências, em relação a algumas práticas da Igreja Católica. Isso foi fruto do estudo da Palavra de Deus. Isso foi fruto, sobretudo, das epístolas de Romanos e Gálatas,
em que ele se apercebeu que a justiça de Deus não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, um Deus severo que exerce justiça, mas também que a justiça de Deus era a expressão do seu grande amor para conosco. Esse amor, essa justiça que é recebida por meio da fé. E como nós precisamos olhar para aquilo que foi a luta de homens no passado. Eles procuraram levar as pessoas a olharem para a palavra de Deus. Olharem para aquilo que é o fundamento da nossa fé. Olhar para aquilo que está escrito num mundo que vivia em trevas, numa idade designada a idade das trevas. E quão necessário é nós voltarmos a olhar para o passado e, sobretudo, para essa tônica de viver a palavra. Porque hoje nós vemos pessoas a caírem em contradições. Dizem uma coisa e fazem outra. Prometem, mas não cumprem. Declaram fidelidade, mas agem com infidelidade. Professam sua fé em Cristo, mas vivem com base naquilo que vem, conhecem a palavra de Deus, mas não a aplicam. E Tiago vai nos mostrar aqui quão ridículo é uma vida de contradições. Quer a nível das nossas emoções, quer a nível da nossa obediência ou também da nossa adoração. Ele combate um problema que estava a existir naquele tempo e que estava a minar a comunhão deles com Deus e uns com os outros. Nós concluímos na semana passada mostrando que nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo pela palavra da verdade. Temos uma nova identidade. E por isso somos chamados a vivermos como filhos. Somos chamados a adotarmos esta posição e a vivê-la de uma forma intensa. Como é que nós podemos viver como filhos? Como é que nós podemos viver segundo a palavra do nosso Deus? Viver a palavra de Deus implica nós controlarmos as nossas emoções. Reparem no que está escrito do versículo 19 a 21. Ele fala de emoções que precisamos controlar. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O primeiro aspecto que ele refere como viver a palavra de Deus é controlando as emoções. E ele vai começar esta secção alertando para ter o máximo de atenção naquilo que vai ser dito. Ele começa a dizer, sabei isto. Ele começa aqui a apontar que aquilo que vai ser dito é muito importante. E ele vai advertir sobre a ira e o temperamento descontrolado. Porque o falar do crente deve estar de acordo com o caráter do Senhor. E esse caráter, já que somos filhos dele, deve ser assimilado por cada um de nós. E por isso deve haver o controle, quer verbal como emocionalmente. E esta advertência que ele faz é para todo homem. Ele não se dirige apenas a alguns. Ele diz todo homem. Todo homem. Não diz alguns de vós, como diz em relação à sabedoria. Não, aqui diz todo homem. Porque é importante para todos. Ninguém está dispensado desta exortação. E o que é que ele diz que é para todo homem? Primeiro ele diz que seja pronto para ouvir. Pronto, rápido, disponível para ouvir. Todos nós gostamos de falar. É verdade ou não é? Gostamos. Nós gostamos de falar.
É natural o nosso desejo de comunicar com os outros. Mas pergunto, e ouvir? Será que também temos o mesmo interesse em ouvir quanto temos em falar? Tiago exorta-nos, primeiramente, a sermos rápidos em ouvir o ponto de vista dos outros. Porque às vezes podemos pronunciar algo sem ouvir o que o outro tem a dizer. Uma palavra que aparece várias vezes, quer no Velho como no Novo Testamento, é ouve. Ouve. É esta a exortação que nós encontramos. Primeiramente, ouvir a Deus e ouvir o próximo. Será que grande parte do nosso problema não poderia ser evitado se nós soubéssemos ouvir? Se nós estivéssemos prontos para ouvir os outros? Porque às vezes podemos achar que sabemos tudo, que já sei o que o outro vai pensar mesmo antes de o dizer. E faço juízo de valores, partindo de algo que está na minha mente, não aquilo que partiu da mente daquele que está diante de mim. Queremos falar, mas antes de falar, a orientação é ouve. Pronto para ouvir. Tardio para falar. E o sentido da palavra tardio aqui, no original, denota uma pessoa com dificuldade intelectual. Uma pessoa que tem que refletir sobre aquilo que está a ser dito. Que não tem aquela vontade para logo de prontidão responder. Tem que refletir. Tem que analisar aquilo que está a ser dito. E a ideia de Tiago é isso. Reflete antes de falares. Reflete. Não conta só até 10. Conta até o que for necessário. Reflete. Antes de falar. Não fales de imediato. É preciso saber quando falar e o que falar. As duas coisas são importantes. E ele então orienta para isso. Para ter cuidado com falar. Nós temos um provérbio que diz que quem muito fala, pouco acerta. E às vezes é assim que acontece. Os antigos sabiam o que diziam. Tardio para falar. Mas tardio também para se irar. Para irar. Tiago também mostra-nos que a ira deve ser alguma coisa lenta na nossa vida. Que se deve evitar a ira. Deve-se evitar que ela entre em ação. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. A maior demonstração de força não é nós dominarmos os outros. A maior demonstração de força é nós nos dominarmos a nós mesmos. Essa é a maior demonstração de força. Porque nós, às vezes, somos difíceis de nos domarmos. E achamos que domar os outros é a demonstração do mais forte. Não, é domarmos a nós mesmos. E ele então fala sobre a questão da ira. Tardio para se irar. É claro que os irmãos sabem, pelo texto bíblico, vários aspectos sobre a ira. A ira é proibida aos crentes. Jesus disse que, mas eu vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus proíbe aos crentes a ira. A ira é um sentimento digno, não é um sentimento digno para estar no coração do crente. E por isso que Paulo, escrevendo, diz, despojai-vos de tudo, da amargura e cólera, ira e gritaria. Ele também diz, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira e indignação. Então é alguma coisa a qual nos devemos despojar. Não deve ter guarida no nosso coração. E a ira não traz benefício para ninguém.
nem para quem a cultiva, nem para o outro. Aliás, a ira traz mais mal para quem cultiva do que para aquele que é objeto da nossa ira. Porque o outro, ele pode comer, ele pode beber, ele pode dormir. Mas aquele que tem ira no seu coração, mal come, mal bebe e mal dorme. E quando vê o objeto da sua ira, volta a estar mal, volta a sentir-se mal, porque ainda reside ira no seu coração. Tiago vai dizer que a ira não produz nada de bom. Ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira é inútil, é algo errado, e por isso devemos nos desfazer dela. Mas como superar a ira? Vejam que o versículo 21 diz como superarmos a ira. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Primeira coisa que é preciso fazer para superarmos a ira é despojarmos-nos dela. É nós a removermos, é nós a afastarmos dentro de nós. Porque a ideia é algo que vem de dentro para fora. A ideia é tirar a impureza que está no nosso coração. Retirar a impureza, a imundícia, a maldade. Mudar de roupa. E o Espírito Santo opera esta mudança em nós. Limpar. Limpar completamente o interior. Mas reparem que ele não diz só limpem, mas depois preencham o espaço que está limpo. Porque se estiver apenas limpo e não preenchido, a ira pode voltar. Porque a ira é uma emoção. E a emoção, de vez em quando, elas voltam. Mas se o nosso coração estiver preenchido, então não há lugar para ela. E como é que nós podemos preencher o nosso coração para que a ira não volte a ocupar aquele lugar que já ocupou? E ele vai dizer, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Encheia com a palavra de Deus. E isso vai em conta aquilo que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Encheu-se da palavra. Tiago queria exatamente isso. Para eles controlarem as emoções, eles precisavam encher-se da palavra. Porque assim não haveria lugar para sentimentos negativos, porque a palavra os estava a preencher. E a palavra deve ser acolhida com mansidão, de bom grado, não por uma imposição do exterior, mas porque se sente o prazer em meditar na palavra do Senhor e preenchê-la. Então, aquele que vive a palavra de Deus controla as suas emoções. Nós somos seres de emoções e precisamos controlá-las. Precisamos controlar, sobretudo, aquelas negativas que destroem a nossa comunhão com os outros e uns com Deus e uns com os outros. Mas o segundo aspecto de viver a palavra é sendo praticante. Do versículo 22 a 25, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo usando uma imagem para caracterizar a palavra. A palavra é um espelho. É um espelho. É um espelho que está diante de nós. E nós sabemos qual é a utilidade e quais são as limitações de um espelho.
Em termos de utilidade, o espelho reflete quem nós somos. Quando eu me apresento diante do espelho, estou diante do espelho, eu estou-me a ver tal como eu sou. Estou-me a ver despenteado, vejo-me, às vezes, com barba sem fazer, vejo-me tal como sou. O espelho não vai pintar uma imagem bonita acerca de mim. Ele vai mostrar. Se eu estou bem penteado, ele vai mostrar. Ele revela aquilo que eu sou. Assim é a palavra de Deus. Ela mostra-nos o que somos e como estamos. Mas também o espelho tem limitações. Porque o espelho não nos transforma. Os irmãos apresentam-se diante do espelho e dizem: espelho, penteia-me. E ele penteia-vos. Não acontece isso, pois não? Não acontece. O espelho não vai mudar a vossa fisionomia. Ela mostra-vos como estão, mas não vai mudar a vossa fisionomia. Ela registra apenas o que sou. Assim é a simples leitura da palavra de Deus. A leitura da Bíblia não é um ato mecânico, mágico, que mudará as pessoas. Ela vai indicar as suas deficiências, ela vai confrontá-la com a verdade, mas não o vai mudar como se tratasse uma arte mágica. Tiago mostra-nos o valor das Escrituras. Mas o principal de Tiago não é discutir o valor da palavra, é sim mostrar o que ela pode fazer na vida das pessoas. E por isso ele apresenta dois tipos de ouvintes. Há o ouvinte que apenas se limita a ouvir. E vejam como ele descreve no versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Então, vemos este ouvinte, ou estes ouvintes, que são bons ouvintes, mas se limitam apenas a ouvir. O mero ouvinte vê as falhas por corrigir, mas não se incomoda em as corrigir. E se esquece de quem era. Esse não é o procedimento adequado. O conhecimento que temos de Deus, da sua santidade, deve levar-nos também a sermos santos como Ele é santo. Deus não espera de nós que nós sejamos enciclopédias humanas ambulantes, mas santos. Deus quer que nós sejamos santos. Ele não quer que nós tenhamos todo o conhecimento deste mundo, deixando de parte a santidade de Deus. É preciso ser mais do que um ouvinte. É preciso cuidar, é preciso refletir naquilo que se está a ouvir. E é esse que ele apresenta no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vejam, atenta bem. Não é alguém que tem um plano de leitura e procura ler o mais depressa possível toda a Bíblia. Não fala desse. Não fala de um leitor fortuito, de um leitor desinteressado, daquele que tem uma preocupação apenas de cumprir calendário. Não. É alguém que atenta bem, reflete naquilo que está a ser dito. E esta lei é uma lei perfeita, uma lei completa. Não é preciso acrescentar nada a ela. E mais do que isso, ele vai caracterizar não apenas como perfeita, mas como uma lei de liberdade. Versículo 25, lei da liberdade. Ele vai mostrar, então, quão valiosa é esta lei. E nós vemos a concordância entre Tiago
E o apóstolo Paulo, porque também o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei, e vai falar sobre a lei judaica como algo que escraviza, e vai mostrar que a liberdade plena é trazida pelo Evangelho. E é isso que eles queriam. É isso que Tiago queria. Tiago não queria que os seus leitores andassem escravizados por regrinhas e preceitos, mas pudessem viver a liberdade que têm. Porque podiam cumprir, como vamos ver, as regras, mas não estarem a agradar a Deus. Obedecer a Deus é encontrar o caminho para a liberdade, é viver, é trilhar as bênçãos de Deus. E à medida que o Espírito Santo vai aplicando os princípios da Escritura à nossa vida, nós vamos sendo libertos do pecado e capacitados para obedecer a Deus. Portanto, tornai-vos praticantes. Viver a palavra é ser praticantes, é fazer bem as contas. E a ideia aí é, tornai-vos praticantes, é ser, calcular bem o que é que vale a pena. É fazer bem o cálculo, para que não se possa estar a buscar algo que não tem valor. Por último, adorando sinceramente a Deus. Os versículos 26 e 27 fala de adoração. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E é muito interessante a palavra religioso que ela aqui usa. Ele não usa uma palavra que pudesse referir à piedade, mas ele usa uma palavra que refere-se à adoração cerimonial. Uma adoração que está relacionada com aparatos e rituais, com rotinas, com formas externas da religião. Ele está a dizer, se é religioso, se cumpre todas as regras, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. De que vale cumprir todas as regrinhas, as regras, os rituais, se a verdadeira adoração não está a brotar daí, não brota daí. E por isso ele vai dizer que o verdadeiro cristão, aquele que realmente adora sinceramente a Deus, é alguém que controla a sua língua. É alguém que controla a sua língua. Em Eclesiastes 5:2 nós lemos: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Talvez isso tenha ou possa estar a faltar a alguns seguidores de Jesus. Sobriedade no falar e piedade no relacionamento com os irmãos e com Deus. Alguém disse e definiu a maledicência como sendo o divertimento predileto dos cristãos. Espero que isso não esteja a acontecer entre nós. E é triste quando assim acontece. O cristão deve entender que aquilo que ele fala representa aquilo que ele é. Porque cada um fala daquilo que o coração está cheio. O caráter de uma pessoa fica explícito nas suas palavras. A palavra do crente é a extensão da personalidade, da nova vida que tem em Cristo. Por isso, o verdadeiro cristão não diminui o outro, não difama, não sente prazer em espalhar notícias desagradáveis, não exulta com a infâmia. Mas ele acrescenta: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago não pregou uma religião mística, uma religião de contemplação, mas ele fala de algo
ao que se mostra na nossa relação com Deus e uns com os outros. Primeiro, ele fala no sentido horizontal. Ele fala sobre visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Fala do cuidado a ter com aqueles que eram menos desfavoráveis. Quando uma mulher ficava viúva, ela perdia o sustento da casa, porque era provido pelo marido. Então ela tinha que mudar para sustentar os seus filhos. Ela não tinha reforma de viuvez. E por isso tinha sustentar-se a si mesmo, passava momentos difíceis. E por isso a igreja teve esta preocupação desde o início, como vemos em Atos 6, de ajudar as viúvas. Então temos esta linha horizontal, mas também temos uma linha vertical. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Uma é na direção de Deus, e é esta, e a outra na direção dos homens. Nós não vivemos apenas num contexto vertical entre nós e Deus, nós vivemos rodeados de pessoas. E por isso devemos ter cuidado naqueles que nos rodeiam e assisti-los. O ativismo social, o ativismo religioso, sem uma pureza de vida é inócuo, é sem sentido. E Tiago alerta para isso, guardar-se da corrupção do mundo. Ter vida pura, vida que possa então agradar, possa ser santa diante de Deus. Termino olhando para aquele exemplo que Jesus apresentou. Aquela imagem que ele apresenta quando transmite o Sermão do Monte. Ele fala sobre ouvintes, um que apenas ouve e não pratica, e o outro que ouve e pratica. E compara o ouvinte não praticante com aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, e aquela casa caiu, porque se o alicerce era bastante estável. Por outro lado, a pessoa prudente é comparada àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa passou exatamente pelos mesmos da casa do vizinho. Vieram chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa ficou de pé. Estaremos nós a viver a palavra ou sermos apenas meros ouvintes? Que possamos viver a palavra, porque nos é extremamente importante. É importante viver a palavra para controlarmos as nossas emoções. É importante viver a palavra para nós a praticarmos na nossa vida. É importante viver a palavra para que Deus se agrade da nossa adoração. Para que a nossa adoração seja uma adoração sincera, que o honre e o dignifique em tudo. Então, que Deus encontre em cada um de nós pessoas que vivem a sua palavra. Amém. E nós vamos terminar o nosso culto cantando apenas 2 estrofes de um hino já escrito há quase 500 anos, mas que continua a ter impacto na nossa vida. Ele foi escrito por Martinho Lutero em 1529 foi escrito. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Então convido os irmãos a cantarem a primeira e a última estrofe. E aquilo que não fizemos há um pouco, vamos fazer agora. Vamos então, em espírito de adoração ao nosso Deus, também dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Enquanto cantamos a primeira e a quarta estrofe. Pode ficar de pé, se faz favor. Você
Vamos então orar neste momento. Senhor nosso Pai, obrigado por este culto. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos neste lugar, adorando e glorificando o Teu nome. E agora vamos partir para as nossas casas. Vamos partir para mais uma semana. E que cada um de nós possa ser crente no seu lugar de trabalho. Que cada um de nós possa viver a palavra no lugar onde Tu os colocares. No trabalho, na escola, no lazer. Que aí, Senhor, e sobretudo aí a Tua palavra seja vivida, para que as nossas vidas possam tocar a vida de outros. E sobretudo, para que a mensagem de salvação e de libertação que aconteceu na nossa vida possa também acontecer na vida dos outros. Que o Teu Espírito possa estar a atuar. Que o Teu Espírito possa estar a transformar o coração daqueles que resistem à Tua palavra. Que eles possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E que possam, Senhor,